A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos 18, que o tema é Deus é a razão da nossa existência. A mensagem de Davi é que Deus é a razão da sua existência e não há inimigo que resista a isso. A verdadeira graça leva à atitude, à ação onde Deus faz e é muitas vezes uma reação à nossa ação e vontade. Mas as coisas que Deus tem para nós, às vezes não chega a nós por causa do nosso pecado ou da nossa desobediência, né? Então, a vontade de Deus é a nossa vontade. Mas às vezes não chega até nós, por quê? Por causa da desobediência. Davi escreveu esses salmos para o cantor Mor, e ele provavelmente escreveu quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Este texto está escrito também no livro de 2 Samuel, capítulo 22, depois dá uma lidinha lá. Sendo estes salmos, né, um começo falado sobre a fé, né, no Senhor. Né? Então você vê que esses salmos falam da fé que nós temos que ter em Deus, quer dizer, temos que buscar as coisas primeiramente a Deus, e não buscar aí afora, né, como muitos vão buscar e muitos profetas por aí, né? O esboço desses salmos, vamos falar primeiro, declaração de fé, está nos Salmos 18, do 1 ao 6. Segundo, a descrição poética da batalha de Deus pela libertação de Davi, está nos Salmos 18, do 7 ao 19. No 3, exposição da bênção de Deus aos justos, está nos Salmos 18, do 20 ao 27. O quarto, a oferta de louvor ao Senhor, nos Salmos 18, do 28 ao 36. No 5, a narrativa da batalha e vitória do Senhor, está nos Salmos de 18 ao 37 ao 45. E a sexta final, louvor final e a obra redentora de Deus, está lá nos Salmos 18, do 46 até o 50. Então, mas nós não vamos falar todos os versículos, porque senão vai ficar muito extenso. Então eu vou falar os versículos, depois vocês dão uma olhada e eu vou falar, explicando, né, o que esses versículos estão falando, estão dizendo. O primeiro nós vamos ler, né, tá, a declaração de fé, do Salmos 1:18. E te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Então veja bem que aqui Davi está falando o quê? Do amor de Deus como se fosse o amor de uma mãe. Porque Deus, ele é tão caridoso e bondoso conosco quando nós somos filhos fiéis, né? Nós somos filhos obedientes a Ele, né? Então Davi, apesar dos erros, Davi era obediente a Deus, né? Ferrava, porque todo ser humano não tem como não errar. Mas Davi, ele sempre foi uma pessoa temente a Deus. Sempre fez as coisas primeiramente pedindo a Deus. Agora aqui nós vamos falar dos Salmos 18, do 2 e do versículo 3, mas eu vou só dizer as mensagens, né? Nessa passagem, a palavra hebraica para meu rochedo, aqui representa minha fortaleza, que se refere a Deus como uma fortaleza, representando os montes onde Davi se escondia pelo bem da sua vida. Então ali a fortaleza ali que Deus estava falando ali, que Davi estava dizendo aqui, era a Deus que escondia Davi ali nos montes, né, para ele não ser morto. Tá, esse texto também está no livro de 1 Samuel, capítulo 26, do versículo 1 ao 20. Como hoje o crente se refugia dos seus inimigos, né, na fortaleza de Deus, sendo a palavra fortaleza, é como se fosse o refúgio, né? Representando Deus como protetor. Então aqui, Deus é o nosso refúgio, né? Então para nós temos que buscar as coisas, e como Davi buscava, nós temos que buscar também a Deus, que é o nosso refúgio, né? E não ficar aí correndo de igreja em igreja para poder alguém profetizar alguma coisa, né? Busca na palavra, vai lá na Bíblia, busca na palavra, vê esses salmos aqui, lê esses salmos todos para você entender como Deus livra nós do inimigo, né? Nós vamos falar agora sobre o Salmo 18, do 3, aliás, do 4, 5 e 6. Depois você lê lá
vai lendo lá na sua Bíblia, né? Nesses versículos, Davi fala de como a sua vida estava ameaçada e declara com termos bastante fortes e exprime a sua dor ao observar a proximidade da morte. Então você vê que ele estava ali, né, meio com medo, né? Está com medo por causa de ser, né, ser morto. Já a expressão cordas do inferno, está lá no Salmos 18:5, fala da profunda angústia, né, e aflição de Davi, quando estando ele pedindo ao Senhor para que Deus, né, o abençoasse. Então você vê que ele clama a Deus, clama ao Senhor, e o Deus fiel lhe responde. Quer dizer, ele busca as suas coisas, né? Ele busca em Deus. O seu refúgio ele vai buscar em Deus. O clamor de Davi era para com Deus. Então nós temos que ser igual a Davi, né? Nós temos que clamar a Deus para ele nos livrar de toda a ação do inimigo. A segunda parte, né, do esboço, a descrição poética da batalha de Deus pela libertação de Davi. Vai do Salmos 18, do 7 até o 9. Fala assim: Davi, nesses versículos poéticos, declara que o Todo-Poderoso poderá até virar o universo pelo avesso, como se necessário para acudir o seu servo. Então veja bem, o que é virar o universo do avesso? Tem dizer, mudar tudo que Deus fez desde o começo da criação, porque Deus fez tudo perfeito, mas ele, por causa do seu servo, daquele que é fiel, Deus pode mudar até as estruturas, né, do universo, para poder aplacar, né, a dor daquele que está necessitado, né? Deus, então, ele pode mover tudo ao nosso favor. Nós que não entendemos, né, às vezes, o que Deus quer falar conosco. Continuando do Salmos 18, do 10 até o 13, né, fala assim, até o 14, aliás, Davi fala nesses versículos que usou a palavra usada como para glorificar o verdadeiro Deus, o único que realmente merece este louvor. Então você vê que esse versículo dele fala do quê? De glorificar a Deus, porque muitos glorificam o homem, muitos glorificam os deuses, né? E aqui quando fala os querubins, né, que ele estava sentado sobre os querubins, é um símbolo real que representa o poder e a glória de Deus. As referências à escuridão representam o lado oculto de Deus, onde ele não pode ser inteiramente compreendido por aqueles que ele criou, pois seu resplendor representa a santidade, né? Então veja bem que quando fala aqui, né, no lado oculto, é que as coisas de Deus nós não conseguimos compreender, porque nós somos muito pequenos, né, na presença de Deus. Então você vê que Davi, ele tinha essa intimidade com Deus, ele conseguia declarar aquilo, né, o que Deus fazia por ele. Então você vê que o resplendor de Deus, né, é a santidade, e ninguém consegue ver Deus cara a cara, porque o esplendor de Deus é tão grande, né, a glória de Deus é tão grande que nós se desfaríamos, né, nossos elementos da nossa carne, né, nossos elementos que nós temos no corpo se desfariam no que era no começo, né, na matéria inicial. Mas, continuando aqui no versículo 15, eu vou até ler ele, do 18:15, então foram vistos as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela sua repreensão, o Senhor os rompeu dos seus narizes, né? Soprou dos seus narizes. Então, vamos lá. O Senhor Deus expõe as profundezas do mar e os fundamentos da terra. Isso, né? Tudo isso só para resgatar o seu servo. Então veja que Deus faz tudo para resgatar o seu servo, até, né, expõe as profundezas do mar e os fundamentos da terra para poder resgatar aquele que ele, né, comprar, aquele que é fiel a ele. Davi pede para que Deus também que nos seja terrível, né, o poder do Senhor,
utilizando para salvar aquele que o adora. Para isso é que o crente não tem motivo para temer, né, os acontecimentos, né, atuais. Então veja bem, Deus está aqui, né? Deus pode tirar nós de todas as angústias, todos os nossos sofrimentos, e nós, como Davi, não devemos temer os acontecimentos atuais e nem os que hão de vir, né? Depois você dá uma olhadinha lá em Hebreus 13, 6, para você entender o que estamos falando, não é? Então você vê que Deus, Ele pode mover o mundo a nosso favor, mas nós não conseguimos superar, às vezes, a crise, porque nós não buscamos a eles, nós buscamos aos homens, né? No Salmos 18, do 16 até o 19, diz assim: segundo Davi, Deus é o Senhor sobre tudo e sobre as águas. Ele que criou as águas, Deus liberta Davi de qualquer forma do nosso parecer, né? Deus tira, né? Né? A força que possa acontecer, né? Então você vê que Deus vai tirar, libertar nós de todos os nossos problemas, né? Para que podemos o quê? Ele pode até acorrentar, né? Acorrentar todas as coisas ruins que estão ali, né? Tentando nos tragar, né? Davi aqui entende que Deus destroçaria toda a criação para agir a seu favor, pois Deus se agrada daquele que o serve e adora. Então veja bem que, né, Deus poderia destruir tudo ao nosso favor daquele que agrada e adora. Então é isso que Davi estava dizendo nesses versículos, né? A terceira parte, a exposição das bênçãos de Deus aos justos. Está lá no Salmos 18, do 20 ao 24. Davi alegra a Deus a sua integridade, né? Ele vem com alegria, né? Para mostrar a sua integridade e sinceridade em agradar a Deus de coração, alma e espírito. Então veja bem, então Davi está alegando aí, né, a sua integridade e sinceridade. Está falando, ele alega, né, que está falando, né, a verdade. Mas às vezes as pessoas querem, né, agradar a Deus, mas mentem. E aí não adianta, né? Ninguém é inteiramente inocente perante Deus. Davi pecou, né, mas se arrependeu, pois Deus permite a seus servos buscarem a retidão da vida, né, e terem para a sua salvação, Então veja bem, Deus, Ele perdoa, mas desde que você não cometa novamente o mesmo erro, né? Como Davi buscava a Deus e ele errava e ele logo se arrependia, né? O segredo para a salvação é o arrependimento. Sem arrependimento não tem como chegar aos céus. Então lá no Salmos 18, do 25 ao 27, diz assim: aqui Davi descreve os seus atos conforme as pessoas com quem ele se relaciona, onde Deus trata cada pessoa segundo as atitudes dela e opõe-se ao altivo, mas reprime, né, o aflito quando se volta humildemente para ele, buscando forças para vencer as dificuldades. Então Deus, ele está sempre acudindo o aflito, né? Mas quando eles buscam, né, na sua sinceridade, buscam a Deus na sua vontade, né? Na sua vontade, ou se não, busca a Deus na sua integridade, né? Quando você mostra que você é íntegro a Deus, Deus também, Ele vai vencer, né? Vai fazer com que você consiga vencer todas as dificuldades. A quarta parte, oferta de louvor ao Senhor, vai do Salmos 18, do 28
do 30, 28, 29, 30 e 31, tá? Onde Davi declara quem é Deus. Com esta pergunta, Davi está confessando que é impossível comparar Deus a qualquer pessoa, ou a deuses ou objetos, como muitos querem taxar Deus como alguma coisa, né? Querem até dar uma imagem a Deus, né? Como muitos cristãos hoje trocam Deus por qualquer objeto ou pessoa, quer dizer, são aqueles que são idólatras. Eles acham que, né, aquele objeto vai resolver o problema dele. Mas isso também é meio complicado, porque as igrejas hoje estão usando esses objetos, né, para identificar a Deus. Mas Deus não está nas coisas criadas, porque Deus é o Criador, né? Deus é o Criador de tudo. Então Ele não está nas coisas criadas porque é Ele que criou. Então nós temos que adorar Ele em espírito e em verdade, e não ter como uma imagem, né? Qual é a imagem de Deus? Deus é espírito, não tem como Ele ser a imagem, né? Já nós não falamos, quando Ele criou o ser humano, Ele não criou nós a imagem e a semelhança de Deus, né? A imagem nós temos, né? Que é o ser humano, né? Mas a semelhança nós perdemos. Por quê? Por causa do pecado original de Adão e Eva, né? Então, para recuperar a semelhança é só quando nós somos para a glória. Aí nós vamos ser o quê? Corpo glorificado. Nós vamos ser igual aos anjos, igual ao Cristo. Então nós não vamos ter aparência, né, terrena, mas vamos ter uma aparência espiritual. Essa é a diferença. No Salmos 18, no 32, 36, usa na armadura da batalha como escudo, como imagem da proteção de Deus ao justo, e é encontrada no Velho Testamento e também no Novo, né? Para representar o mal e seus inimigos, né? Para repreender o mal e seus... Então aí tem, né, lá quando fala das armaduras de Deus, né? Então você vê que tem também aqui também no Velho Testamento, como Davi está falando aqui também, também no livro do Novo Testamento, né? Temos também sobre que fala sobre as armaduras de Deus, né? Mas Deus está sempre aí nos dando poder, né? Nos está revestindo com a sua glória para podermos então matar o inimigo, né? Que é o inimigo, qual que é o nosso inimigo? É o que está lá, o inimigo que está nas trevas, né? O nosso inimigo não é aqui na terra, o nosso inimigo é aquele que está no mundo espiritual, né? Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as potestades do ar. Essa é a vitória que Deus nos dá, né? A quinta, a narrativa da batalha, né, e da vitória do Senhor. Lá no Salmos 18, 37 ao 41, diz assim, na expressão, perseguiu os meus inimigos, Deus dá força a Davi, como a nós também, para concluir a batalha contra os seus inimigos, né? O próprio Deus é o guerreiro e reveste os seus servos para a peleja. O inimigo perece na batalha, onde eles não recebem ajuda de seus deuses, né? De forma que gritam aterrorizados para que Deus Todo-Poderoso, né? Então eles estão lá gritando, eles sabem que os deuses deles não vão fazer nada. Aí eles começam a rogar a Deus, mas aí não adianta, irmãos. Quando nós estamos aí vendo as coisas acontecer no mundo, né, a gente começa a ficar preocupado. Mas isso já está acontecendo, porque já está declarado na Bíblia, né, os princípios das dores. Você dá uma olhadinha lá em Lucas 21, do 9 em diante, você vai ver que tudo que está acontecendo é os princípios das dores. Então Deus já está nos alertando para que nós ficamos na posição, né, na posição de verdadeiro cristão, e não sendo aí subjugado pelo inimigo, né? Porque ele dá respaldo para que nós podemos combater o inimigo, né? Enquanto eles ficam gritando lá, né, para que o Deus acuda a eles, mas eles não largam, né, as coisas do passado, né? Não largam os deuses que representam. Só esperando os seus fiéis com os inimigos, só
uma coisa que eles podem fazer para ser salvos. O que eles podem fazer para ser salvos? Como é que esse inimigo pode, que está lá clamando que são os adoradores de deuses, né? Consegue ser salvo? Através do arrependimento. Deixar todas as coisas para trás e se arrepender e voltar para Deus. É isso que o inimigo deve fazer, né? Mas não, ele se agarra naquilo que é material, esquece dos espirituais, né? No Salmos 18, do 42 e 43, diz assim: cabeça da nação é uma profecia sobre o reino do Messias, Jesus Cristo. Como conquistador, o seu império, né, o Davi como conquistador do seu império, né, foi grande, porque o Senhor trabalhava a seu favor. Então você vê que Davi, né, Deus ajudava Davi, o império dele foi grande. Mas o império de Davi era apenas uma imagem do reino do Senhor, que um dia seria governado pelo maior descendente de Davi, que é Jesus Cristo, lá no milênio, e depois lá na glória, né? No Salmos 18, no 44 a 45, diz assim: ao que aborrecem, né? Ou aqueles que não aborrecem, aliás, ou obedecem ao Senhor, o inimigo subjugará o maior, mas pode ser que o inimigo não consiga, né? Ele pode querer te subjugar, mas o Senhor está acima de todos e só Ele que pode salvar, né? O justo, né? O justo é Ele que vai salvar, e o inimigo ele vai, né? Vai para as trevas, né? O inimigo vai sucumbir ao Senhor, né? Sucumbir nas trevas, porque o que Deus ele quer é a salvação, mas a salvação é para os justos. E aqueles que são injustos ou o inimigo, eles vão para o lago do fogo do inferno. Terminando aqui, louvor final e a obra redentora. No Salmos 18, do 46 ao 50, diz assim: Davi aqui reconhece que Jesus Cristo veio para ser o Salvador, né, tanto dos judeus como para os gentios. As vitórias de Davi são protótipos das vitórias do grande rei, né, que será Jesus Cristo, que há de vir, e a palavra ungido é adequada a Davi, né, porque aponta além para o Salvador, que é o ungido protegido de Deus, né, o ungido protegido, né, o ungido que foi profetizado, né, também. Deus, você vê que o ungido de Deus, quando fala aqui de Davi está falando, ele podia ser o ungido de Deus, mas ele representava Jesus Cristo, né, que é o protegido, né, ou profetizado, né, que vai ser o vitorioso, né, as vitórias de Davi no reino eterno, né, através de Jesus Cristo. Então Davi vai ser, né, um protótipo, né, do que Jesus Cristo vai ser. A vitória de Davi representa ali a vitória de Jesus Cristo, o Salvador, através da sua glória. Amém? Esse é um texto um pouco meio complicado, né? Um pouco meio grande para se expor, mas eu procurei dar uma simplificada, porque senão nós vamos ficar aqui mais de uma hora para falar todos os versículos, né? Versículo por versículo. Então é isso que representa, né, o Salmos 18. Deus, a razão da nossa existência. Deus é que nos protege e nos guarda. Não tem ninguém que possa fazer isso a não ser Ele. Porque Ele é um Pai misericordioso, um Pai bondoso, que Ele acude os seus filhos na sua necessidade. Mas para isso nós temos que ser fiel a Ele, porque não há como entrar no reino de Deus se nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos de tudo aquilo que nós fizemos de errado. E era isso que Davi, ele acreditava e ele fazia.
Ele se arrependia do pecado. Por isso que Davi, ele ali protagonizou, né, o próprio Jesus Cristo. Porque Davi foi, se você ver lá no playlist no meu canal, você vai ver que Davi foi um grande profeta messiânico, né? Como Isaías também. Os dois profetizaram tudo o que aconteceu, desde o nascimento, no ministério, da morte, até sobre a ressurreição e o final dos tempos. Tudo isso está ali, e Davi profetizou, tanto também Isaías. Então, se você quiser ver, dá uma olhadinha lá no meu canal, no playlist, e veja lá, né, as profecias de Davi, as profecias de Isaías. Amém? Deus abençoe a todos. Né? Eu espero que, às vezes, alguma coisa possa ser que eu tenha falado errado, né? Porque são muitas coisas para se falar, mas Deus, Ele sabe, né, quem são os seus fiéis. Nós já estamos aí já destinados para ir para a glória, mas para isso vamos arrepender das coisas erradas que fizemos. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima. Não esqueça de deixar seu like aí. Você que não é inscrito, se inscreva e compartilhe com seus amigos, porque nós temos muito mais coisas para fazer ainda. Deus abençoe a todos, até uma próxima.